Método. Método. Sabe de onde vem a palavra método? Vem de methodos, que significa caminho para o resultado. Eu não sei se você sabe, mas eu vou colocar até uma imagem aqui, ó, que é a imagem do tempo que o mundo ficou na pré-história. Sabe por que é chamado de pré-história, Bob? Não sei. Pré-história é o período que a gente teve no planeta Terra com humanos, etc., ou sem escrita, né? Por isso que fala pré-história, antes da gente aprender a escrever. E qual que era a questão? Durante a pré-história, o planeta evoluiu muito pouco. O senhorzinho vivia até os seus, sei lá quantos anos vivia na época, morria, deixava algumas coisas pro filho, que meio telefone sem fio, já na terceira geração já não tinha mais. Então a gente pouco construía em cima de quem vinha antes, né? Pouco construía, a gente ia perdendo muita coisa pelo caminho. Tem uma frase que eu gosto muito do Carl Sagan. Eu nunca sei. Enfim, é um astrônomo que eu adoro, um cara muito bom. E ele fala o seguinte, ele descobriu um monte de coisa, foi um cara fundamental aí, uma das primeiras, a Voyager, né, uma das primeiras naves ou satélites, sei lá o que é isso, que viajou para fora do sistema solar. E ele fala o seguinte, se vi longe, foi porque estive no ombro de gigantes. Ou seja, a gente vai acumulando. A pré-história foi embora, a gente começou a escrever e eu lia o dia anterior e aprendia mais uma coisa e aprendia a outra e assim por diante. E o que eu mais vejo no campo dos vendedores é gente inventando a roda. Exato. Batendo, pegando ali, ó, com a espadinha assim, sabe? Batendo ali, inventando a roda. Não é possível, não é possível. Essa câmera está funcionando? Tá. Não é possível que não tenha gente que antes de você e de mim tenha estudado vendas, né? Tenha trabalhado com vendas, tenha apanhado em vendas, tenha descoberto, né? Descoberto aquilo que faz ou não vendas funcionar. E tem, cara, tem muita gente que faz isso. Então existem muitos métodos de vendas, ou seja, caminhos para o resultado, caminhos para o resultado. Eu vou falar alguns aqui, só para você ter uma noção. Existe, por exemplo, um muito famoso americano, que é AIDA, né? Que é atenção, interesse, decisão e ação, né? AIDA é um método de vendas americano muito popular na década de 70, 80. Existe um livro também maravilhoso que fica como uma recomendação, que é o Estilo de Vendas Spin Selling, que é um livro muito bom sobre vendas, um cara que estudou os maiores performances de vendas do mundo e materializou isso em perguntas, em uma maneira de vender que tem a ver com diagnóstico e muitos outros. Para você ter uma ideia, eu vou colocar na tela aqui a quantidade olha, caramba, tudo isso aqui é método de vendas. Então, não é possível que não tenha nenhum desse que te ajude a ser profissional, porque profissional tem método. Profissional não pode errar. Um dia também numa palestra eu perguntei o seguinte, alguém aqui faz bolo? E aí umas 15 pessoas levantaram bolo. De cabeça? Sim. Aí tinha umas fazendo de cabeça. E eu perguntei para aquelas 15 pessoas que ergueram a mão, quanto de cada 100 bolos que você fizer, quantos você vai errar? E aí a média foi que de cada 100 nós iríamos errar 15, 20, 30. Imagina uma padaria, um confeiteiro profissional errando 20 bolos de cada 100. Ele quebra, ele não tem como funcionar, porque ele não pode errar tanto assim. E eu perguntei para um amigo que é confeiteiro, de cada 100 bolos que ele faz na padaria, quantos ele erra? Adivinha a resposta? Foi de cada 100, nenhum. Sei lá, de cada 1000, talvez uns. Ou seja, eu tenho uma metodologia que é feita para eu não errar. E em vendas, corre um grande risco de você errar por falta de método, de uma maneira de conduzir isso. Eu descobri o que é método de uma maneira muito estranha até, muito triste. Eu me lembro, eu trabalhava na época de vendas e tinha uma pessoa na minha equipe, uma menina, no primeiro mês, tinha uma meta de fazer 25 vendas, 20 vendas, acho que eram umas 20 vendas, e eu lembro que eu bati a meta, eu fiz 26.
né? Então eu tava animadão, porra. E quando a gente tá bem, você começa a dar uma de pombo, né? Eu já tava, eu vi a galera sofrer, eu falei, ó, tá difícil aí, né? Mas continua, né? Batalha, tal, se puder ajudar. Então, nossa, eu tava me sentindo. E aí eu vi a menina que lá, e eu achava essa menina meio chonga, uma menina que trabalhava comigo. Não sei se você conhece o que é chonga, sabe o que é chonga, Bob? Chonga Meio devagar, é isso aí, chonga, né? Eu quase que botei o nome do método de chonga método, porque eu via ela meio devagar e tal, e eu falava, cara, essa menina é meio lerda, né, não sei o que e tal, beleza. Quando acabou o primeiro mês, a gente foi e todo mundo apresentou os seus resultados. Começou pelo meu, né, olha, a meta era 20 e tal, Rafael, 26, sei lá, ô pessoal, quer tirar foto, tira, tal, não sei o que, beleza. Aí quando chegou na vez da Chonga, não vou falar o nome dela aqui, não vou dar esse crédito, 56. Eu tava me achando esperto, tinha feito 26. Ela, que eu achava Chonga, tinha feito 56. Eu fiquei ali refletindo, né? Falei, se ela é chonga, né? Que sou eu na fila do pão, né, parceiro? E aí, eu lembro que tinha um cara que trabalhava comigo e eu cheguei pra ele e falei, cara, será que essas vendas aí são verdadeiras mesmo? Será que isso tá certo? Será que quis dar uma desvalorizada, né? Porque é mais fácil eu descer ela do que eu subir até onde ela tava, né? Muito mais fácil. Então você vai batendo aqui, ó. Inclusive, nesse mundo de vendas tem muito isso, né? No mundo de vendas tem pouca gente que puxa o tapete, tem mais gente que desfia, que é mais perigoso, né? Vai desfiando, sabe? Não sei o que, desvalorizando. E aí esse cara me deu na cara, assim, me deu uma porrada. Ele falou o seguinte, Rafael, até quando você vai justificar o sucesso do outro ao invés de aprender com ele? Na hora eu queria espancar esse cara. Falei, porra, velho, tô querendo, né, só uma fofoquinha de leve e tal, e aí o cara vem me dar uma porrada dessa. E ele falou a verdade. Ele me falou a verdade. Eu me lembro daí que eu fiquei uma semana sem falar com ele, de raiva, que eu não queria ninguém me criticando. Mas eu cheguei pra ele e falei, cara, e aí? Tá, o que você quer que eu faça? E aí ele falou, olha, muito simples. Pede pra ela deixar você assistir os atendimentos dela. O que ela faz, você começa a fazer. O que ela não faz, você para. O que você faz e ela não faz, você para. Né? Simples assim. Com outras palavras, ele estava falando o seguinte, ela tem um método, se você conseguir aplicar, talvez você chegue, lembra, método é caminho para o resultado, se você aprender o caminho que ela usa, talvez você chegue no resultado dela. É claro que eu não dei o braço a torcer, né? Cheguei para ela, falei, viu, vou dar uma trocada aí. Trocada, eu não tinha nada para oferecer para ela, mas vamos trocar, né? O certo era falar, olha, eu tô com vergonha do meu resultado, eu queria te pedir desculpa porque eu subestimei você e eu vi que você é muito melhor que eu e eu gostaria de pedir para você, carinhosamente, humildemente, que você me ensine. Esse era o que eu deveria ter feito. Então, se tem alguém aí na tua empresa ou no lugar que você trabalha que é muito bom, aprenda a fazer isso. Tá? Eu quis dar uma de bonitão ainda, né? Então demorou mais para eu aprender. Copo cheio não enche, né? Só que às vezes está cheio de nada, que nem era o meu caso, estava cheio de nada, né? Porque depois do igual, galera, depois do igual, Bob, dá para fazer uma edição com um igual na tela aqui? Dá. Só agora, não vou abusar. Igual. Aqui tem um monte de conta. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Aqui, igual. Igual. Depois do igual, mora a verdade. Não tem conversa. O resultado não aceita justificativa. Você pode falar o que você quiser. Se você ainda não está nos resultados de profissional de vendas, se você ainda não... É sinal que tem coisa para aprender, parceiro. Quanto mais rápido você aprender isso, melhor. E no meu caso, eu quis ainda ficar ali e tal. Então ali eu aprendi o que era método de vendas com o método Chonga. E eu lembro que no começo eu nem sabia por que dava certo. Né? Eu ia ensinar as pessoas, porque logo depois a Chonga foi para um outro lugar, ela cresceu e eu fiquei treinando a equipe. E eu ensinava o que eu tinha aprendido com ela. Eu nunca cheguei a 56 vendas, eu cheguei a 48.
Então eu não cheguei no resultado que ela estava, mas 48 em relação a 26, imagine, trabalhando o mesmo período, ganhando quase o dobro, não é muito bom? Para vocês, trabalhando o mesmo período, menos dor, ganhando o dobro. E aí eu lembro que eu ensinava as pessoas, ó, faz isso, faz aquilo. Aí a pessoa, mas por que você faz? Eu falei, não sei, mas não precisa saber por quê. E hoje aqui, a partir de agora, você vai entender o porquê. Porque daí eu comecei a estudar uma hora. Eu falei, por que isso aqui funciona? Por que isso aqui dá certo? Por que quando ela faz essa pergunta, por que 4 por 2 vende mais do que 50 centavos cada? Eu comecei a estudar. E esse curso é para dividir esses últimos 20 e tantos anos aí de estudo em vendas com você de maneira mastigada. Você não precisa ler essa cacetada de livro que tem aqui, que eu precisei ler. Eu vou te entregar, cara, faça isso e você se transforma em um profissional de vendas. Eu vou dividir esse método e outros tantos em um que daí eu criei para facilitar as coisas, porque eu acho que a gente só sabe algo quando a gente consegue simplificar. Se o que você sabe não consegue ser passado de uma maneira simples, você não sabe. Então eu vou tentar trazer para você de uma maneira muito mastigadinha os métodos que eu acredito que podem te ajudar. Beleza? Vamos então para esse método que eu aprendi, começando pela Chonga, pelos meus pais, pelos livros e por um monte, né? Eu estava esses dias fazendo uma conta, eu contratei já mais de 1.200 vendedores, passaram por processo seletivo comigo. Eu já tive milhares deles trabalhando comigo, como eu falei, mais de 1 milhão de vendas realizadas pelas equipes que eu treinei. E inclusive, eu vou dividir com você uma situação que me inspirou há muito tempo, começar a dar mais treinamentos fora da minha empresa, fazer esse curso. Eu recebi uma ligação uma vez de um cara querendo que eu fosse dar uma palestra lá em Santa Catarina. E eu estava numa época corrida da empresa. E eu falei, puxa, não vai dar para eu ir, cara. Quer saber? Eu vou colocar um preço bem alto. Que daí certeza que ele não vai querer e pelo menos não... E coloquei um preço assim que eram os líderes de vendas do mercado, os palestrantes maiores do Brasil, inclusive muitos deles que eu admiro muito, aprendi muito com eles. E aí eu lembro que eu coloquei o preço, o cara falou, beleza. Eu falei, como assim, cara? Eu coloquei um preço que era tipo 5 vezes maior do que o que eu cobrava, né? E aí o cara falou, beleza, do nada. Eu, caraca, rapaz do céu, vendi. Né? E eu coloquei o preço da palestra para ele não contratar. Lembra que eu falei que você tem que ter alguns princípios? Um dos princípios meus é transparência, verdade. Eu não aguentei, eu liguei pro cara. Falei o seguinte, ô fulano, você me ligou querendo saber da parte de vendas, e aí eu tô te ligando pelo seguinte, eu coloquei um preço para você, eu vou ser muito sincero, 5 vezes maior do que o que eu costumo praticar. Porque eu estava sem agenda, estava numa correria aqui com a empresa e tal, e eu vou ser sincero, eu coloquei 5 vezes para você não contratar. E você contratou. O cara começou a rir, né, no telefone. Falei, como assim, cara? Você tá falando? Eu falei, tô sendo sincero com você. E eu tô te ligando para saber por quê. Porque eu não entendi ainda, talvez, o valor disso que eu tô te passando. Né? Eu não tinha... Eu estudei muito, né? Mas eu sempre gostei também. Então, às vezes, quando a gente faz o que a gente gosta, às vezes não é sofrido, né? E aí, a gente tem mania de valorizar só o que doeu, né? Ele falou o seguinte, eu explico para você rapidamente por quê. Eu tenho 20 e poucos vendedores aqui e eu tenho uma vendedora que representa quase metade das minhas vendas, dos 20, uma. E um dia eu perguntei para ela onde ela aprendeu e ela falou que foi num treinamento seu da empresa que ela tinha trabalhado, que era Solutudo. E ele falou, então, só por isso. Se eu conseguir treinar alguém, esse ficou barato. Então, e aí naquele foi, caraca, né? Faz sentido. Ele falou, pô, se a pessoa que mais vendeu, tá vendendo, líder de vendas dentro da empresa, com 20 e poucos vendedores, aprendeu com você, eu quero que você dê o treinamento para a equipe, para os outros 20 aqui. E aí que eu entendi, falei, poxa vida, ou seja, o que eu vou passar para você agora levou dezenas de pessoas a serem líderes de mercado dentro dos lugares onde estiveram. Eu tenho registros de Honda, PicPay, PagSeguro, grandes empresas, né, que têm hoje vendedores que foram treinados por esse método que eu vou te explicar na sequência para você entender. E aí, vamos em busca do nosso pão de cada dia?